Então, nesta videoaula, vamos ver um dos operadores mais importantes do cálculo, que é o operador gradiente. Então, vamos definir o operador gradiente que recebe este símbolo. O gradiente é um vetor e este vetor é igual, na verdade, é um operador de ronde x, i, mais de ronde y, j, mais de ronde z, k. Este operador, então, é um operador, ele atua sobre uma função escalar, e entrega um vetor. Então, seja u de x, y e z uma função escalar. Então, não é uma função vetorial, é uma função escalar. Temperatura, pressão, volume, qualquer coisa, certo? Então, é uma função escalar. Então, grade, se diz assim, grade, ou gradiente de U. E U, apesar de U ser um escalar, grade de U é vetor. Então, eu não posso aplicar o gradiente a um vetor. Eu tenho que aplicar o gradiente sobre uma função escalar. Então, grade de U é nada mais, nada menos do que d ronde U, d ronde x, i, mais d ronde U, d ronde y, j, mais d ronde U, d ronde z, k. Então, este é o gradiente de U. Então, eu apliquei o gradiente sobre a função escalar U e saiu um vetor. Professor, essa função pode ser uma função escalar de duas variáveis? Claro. Se eu disser que V é f de x, y, então grade de V será d ronde V, d ronde x, i, mais d ronde V, d ronde y, j. Pronto, duas variáveis, certo? Então, pode ser uma função de três variáveis, como pode ser também uma função de duas variáveis. Este vetor está, então, contido no plano, por ser de duas variáveis, e este vetor, por envolver as três componentes, está no espaço, certo? Então, vejamos, a partir de agora, as propriedades do gradiente. Propriedades do gradiente. Primeira propriedade, vamos ligar então o gradiente à derivada direcional. Então, d ronde f, d ronde s é igual ao grade de f escalar o vetor s unitário. Então, esta é agora uma notação da derivada direcional com auxílio do gradiente de f, certo? Lembrando que o grade de f
é derrom de f, derrom de xi, mais derrom de f, derrom de yj, mais derrom de f, derrom de z, k. E o vetor S unitário, eu tenho que dividir, se ele não for já um vetor unitário, tem que dividir pelo módulo, para que ele se torne, então, um vetor unitário. Vejamos agora a segunda propriedade, que o valor máximo de derrom de f, derrom de S acontece quando S e grade de f tem a mesma direção. E mesmo sentido. Então, neste caso, derrom de f, derrom de S é igual ao módulo do grade de f. Claro, se os dois têm a mesma direção, veja que derrom de f, derrom de S é grade de f escalar SU. O tamanho de SU, por SU ser um vetor unitário, é igual a 1. Qual a fórmula do produto escalar? Módulo de grade de f vezes módulo de SU vezes o cosseno do ângulo formado pelos dois. Ora, isso é igual a módulo de grade de f. Módulo de SU é igual a 1 por definição, porque é um vetor unitário. E se os dois têm a mesma direção e o mesmo sentido, o cosseno de alfa também é igual a 1. Logo, isso é o módulo do grade de f. Certo? Então, terceira propriedade, dada a função z igual a f de xy. Então, grade de f, observe que z igual a f de xy é uma função de duas variáveis. E f, esse f minúsculo, aqui só tem duas variáveis envolvidas. Então, grade de f é normal a curva de nível, no ponto x0, y0. Muito bem, então aqui vamos fazer aqui um desenho qualquer de uma curva de nível. Vamos imaginar que aqui eu estou. Então aqui eu tenho um vetor que é suportado em cima da reta tangente. Então aqui está o ângulo. Então este vetor tangente, ele tem este componente e aquele lá. Eu vi que o coeficiente angular da reta tangente, observe que, como falamos, f de xy, então esta curva de nível é f de xy igual a c, certo? É a equação desta curva de nível. Então, o coeficiente angular é numericamente igual a dy dx, uma vez que esta função aqui está na forma implícita e vimos que na forma implícita essa é uma função de uma variável. Então, dy dx vimos que é igual a menos derrom de f, derrom de x sobre derrom de f, derrom de y. Então, neste caso, este aqui é o meu coeficiente angular. Então, esta componente seria
menos derrom de f, derrom de x, enquanto esta seria derrom de f, derrom de y. Certo? Então, o vetor tangente t teria componentes em x, derrom de f, derrom de y e menos derrom de f, derrom de x, j. Certo? E o coeficiente angular do vetor normal, agora n aqui, o vetor normal. Observe que o vetor normal agora é o contrário. Ó. Ou seja, o vetor normal, que está suportado por uma reta também, e esta reta possui coeficiente angular, claro, ela é perpendicular à reta tangente, e o produto entre os dois coeficientes angulares tem que ser igual a menos 1. Então, o coeficiente angular, vamos colocar assim, sei lá, para significar que é um coeficiente angular, embora essa notação não exista, mas só para não confundir com o vetor normal. Então, digamos que o coeficiente angular tem que ser igual a derrom de f, derrom de y sobre derrom de f, derrom de x, de tal forma que o produto deste coeficiente angular com este, por serem as duas retas normais, perpendiculares uma à outra, tem que dar menos 1. Então, observe que o vetor normal, ó, então é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, este pedaço seria derrom de f, derrom de y, e este pedaço derrom de f, derrom de x. Portanto, o vetor normal é derrom de f, derrom de x i, mais derrom de f, derrom de y, j. Observe que este não é nada mais do que o vetor gradiente. Só que o gradiente, claro, aplicado à curva de nível. Então, o grade de f, certo? Ele é normal à curva de nível. Então, vejamos aqui um exemplo. Vejamos o exemplo de uma esfera, por exemplo. Z igual a raiz quadrada de R2 menos x2 menos y2. Certo? Vamos imaginar o R igual a 2. Então, isso aqui seria a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, se eu faço z igual a 1, então eu tenho raiz quadrada de 4 menos x2 menos y2 igual a 1, é a curva de nível para z igual a 1. Eu interceptei essa banda superior da esfera por um plano z igual a 1. Então, isso aqui é uma curva de nível, passou a ser uma curva de nível, certo? Então, digamos que f de xy seja igual a raiz quadrada de 4 menos x2 menos y2. Então, o grade de f é derrom de f, derrom de xi, mais derrom de f, derrom de y, j. Então, quem é derrom de f, derrom de x? Derrom de f, derrom de x é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 4 menos x2 menos y2 e aqui em cima 2x, que é a derivada do que está aqui dentro. Menos 2x, na verdade. Então, derrom de f, derrom de x é menos x sobre isso daqui. Derrom de f, derrom de y é análogo. Então, é menos y sobre a raiz de 4 menos x2 menos y2. Então, para x igual a 1, eu vou entrar aqui. 4
raiz quadrada de 4 menos 1 menos y2 igual a 1. Então, eu vou ter 3 menos y2, 3 menos y2 igual a 1, onde y2 igual a 3 menos 1, y igual a raiz de 2. Então, para x igual a 1, y igual a raiz de 2 nessa curva de nível. Portanto, o grade de f é igual a menos x, ou seja, menos 1, sobre a raiz quadrada de 4 menos 1 menos 2. 4 menos 3, 1. Raiz de 1, então grade de f, primeira componente, é isto vezes i, mais menos y menos raiz de 2 sobre 4 menos 3, 1j. Então, grade de f, observe, é menos i menos raiz de 2j. Isso é o gradiente de f. Observe que é bidimensional. E este gradiente, então, é perpendicular a esta curva de nível aqui. É isso que estamos querendo dizer. E por último, se eu escrever agora, número 4, escrevendo z igual a f de xy na forma implícita, como é f de x, y e z igual a z menos f de xy. Então, neste caso, grade de f maiúsculo é isto que aqui está, é agora normal, não mais a curva de nível, mas a superfície. Que superfície? A superfície representada por esta equação. A superfície z igual a f de xy no ponto de coordenadas x1, y1, z1 igual a f de x1, y1, certo? Então, se o grade de f pequeno, de f minúsculo, ele é normal à curva de nível. Se grade de f maiúsculo, ele é normal à superfície. Ok? Então, este é o assunto de gradiente. Então, em breve, disponibilizaremos uma aula contendo exercícios sobre o gradiente.